personagens. O que é que estava ali a dizer para aqueles que não entendem ainda? Aqueles que estão a entender, têm que ir procurar a Ana para ter aulas de inglês. Estava a dizer mais ou menos o que estamos a dizer, sim. Que eu estava a focar na questão de que precisamos de tempo para estarmos com os outros e nos ligarmos. E por que não fazê-lo em inglês, não é? Ter também a hipótese de nos ligarmos em inglês. Às vezes o ensino de uma língua é uma coisa muito artificial. Hoje vamos fazer uma aula que simulamos assim uma situação que não tem nada a ver com a nossa vida. Aquelas apresentações que preparamos tanto Sim, tempo e depois ficamos lá só a debitar. Pronto. E quando as pessoas reparam, quando estão mesmo interessadas, perguntar ao colega o que é que achas sobre isto, sobre as coisas que lhes interessam, começam a falar. Eu estava a querer falar sobre esta ligação em que estamos mesmo interessados em estar uns com os outros. E depois, naturalmente, o inglês vem muito. A parte mais fácil, eu digo sempre aos alunos, é aprender inglês. O resto, a parte emocional é mais difícil. E nestes grupos que têm, que vão tendo várias aulas, estão todos no mesmo patamar? Porque, como é que funciona? Exatamente. Então, todos faço um teste diagnóstico logo ao princípio para ter a certeza que as pessoas estão no nível certo, e quando está no nível certo, começa aí o medo, as pessoas logo comigo dizem peço desculpa porque vou errar, começam a explicar-me logo esse medo de falar inglês. Vendo o nível das pessoas, tenho grupo, posso dizer tenho este grupo, este horário, às vezes é difícil ter horários para as pessoas todas, e é isso, agrupo as pessoas, estão todas no mesmo nível, obviamente, para não estarem a sentir ainda pior do que já... Há pessoas que querem lançar-se no desafio de estar fora da zona de conforto, mas em geral, sim, estão todas no seu nível. Hoje em dia, há pouco tempo, criei um programa que se chama Vencer o Medo de Falar Inglês, porque eu percebi então que preciso tratar isto à parte, às vezes. E então comecei a fazer um programa que começou este ano, que durou o ano todo, ao longo do ano, em que estou com as pessoas em vários momentos para tratarmos em português do medo de falar inglês. Pode parecer estranho, não é? É tão específico. E como é que isso funciona? Sim, eu estou a trabalhar as questões emocionais de falar uma língua. Podemos falar, eu só tive ainda a primeira sessão, vou ter amanhã a segunda parte do primeiro programa. O que as pessoas todas me disseram que sentiram é, afinal não estou maluca, que isto é uma coisa só, não sou só eu. Todas as pessoas que estavam, todas as mulheres neste caso, todas partilharam a mesma questão no fim, que pensavam que era uma coisa muito pessoal delas, nunca tinham contado a ninguém na família que tinham esta questão e pronto, vão trabalhar comigo as competências de começarmos a ouvir-nos como é que nós nos tratamos de maneira tão dura quando erramos. É sobre o erro, não é sobre como é que nos sentimos quando erramos, porque falar uma língua exige errar muito, muito, muito. É engraçado como nós não nos apercebemos os diferentes tipos de medo que passam pelas pessoas. Sim, o inglês nunca tinha pensado nisso. Eu também não tinha. Mas continua a ser uma surpresa as pessoas estarem comigo e estarem com as mãos a transpirar de medo, continuam a chorarem ou estarem em silêncio absoluto a primeira aula o tempo todo. Mas eu agora já estou habituada, mas continuo a sentir isto é difícil para as pessoas. Um bocadinho provavelmente como o medo que algumas pessoas têm com matemática, que eu lembro que tinha uma colega minha na escola que chorava sempre que ia. É um bloqueio. Neste programa de Vencer o Medo de Falar Inglês, o que as pessoas falam é daquela pessoa que na escola se riu delas quando eram mais jovens. Mas aquelas marcas que ficam. Pronto, cada uma tem a sua história. Ou o pai, todas as situações que acontecem. Alguém que marcou aquele momento que elas tentaram falhar, que tentaram errar, ou tentaram não errar e depois foram assim. Mas às vezes isso é o suficiente para as pessoas adiarem a vida muitos anos. E agora já não precisam de adiar, é o que eu tento fazer. E quanto tempo é que normalmente demoram os cursos em termos de longevidade? Há pessoas, como eu disse, que estão comigo desde o princípio porque não querem fazer um curso, querem ter o espaço de falar inglês, já que não têm outras hipóteses de falar inglês. Estão comigo uma vez por semana. As aulas normalmente são uma vez por semana. Há pessoas que querem fazer assim, uma coisa de um ano, depende muito. Nos meus cursos, sendo uma vez por semana, as pessoas conseguem fazer um nível de inglês em cerca de um ano, mais ou menos. Sim. É o que se consegue fazer. Normalmente, há várias ideias de ver o tempo que é preciso para aprender uma língua. Há quem diga 200 horas para fazer um nível de inglês, há quem diga 80 horas. Eu estou ali no meio, 100 horas, mais ou menos, para fazer um nível de inglês. E é trabalhos de casa? Eu dou, quem quiser. Hoje em dia as pessoas têm muita dificuldade e tentam ainda... Tem ainda a questão de sentem que estão na sala de aula como se fossem crianças. Eu trabalho só com adultos, não sei se ficou claro, mas eu tento não dar trabalhos de casa. Eu gostava de dar, mas as pessoas não têm tempo. Eu não quero que se sintam ainda pior do que já se sentem. Por exemplo, ouvir música, isso, né? Sim, isso não isso é outra questão. Tentamos ver muitas maneiras de praticar o inglês fora da aula. Se não tem hipótese de falar com pessoas, hoje em dia podcasts, que são ótimos para ouvir inglês. Eu, no meu caso, tenho sempre podcasts. Eu explico aos alunos, está comigo no duche, está comigo na cozinha, vai-se sujando o telemóvel, estou sempre comigo. Coisas que possam ter para o inglês fazer parte do dia-a-dia. Isso é possível. Isso arranjo sempre maneiras de sugerir às pessoas. Trabalho mesmo de escrever e fazer exercícios. Eu vejo quem faz, vejo logo a diferença, porque sinto esta pessoa... Logo quem está a melhorar assim mais rapidamente. Logo. Mas isso, com os adultos, é difícil pôr as pessoas fazerem isso. Mas é possível, sim. E é mais difícil trabalhar com aqueles que já sabem falar, então já são um bocadinho... Eu sei falar, do que aqueles que está a zero.
Ah, completamente diferente. Não é uma questão de tanto ser difícil. As minhas aulas, no ponto ideal, as pessoas já têm alguma conversação e depois lançam-se para falar, com muitos erros, mas já se lançam. Mas eu acompanho as pessoas desde o princípio. Talvez as pessoas do princípio seja muito bonito de ver, não é? Uma pessoa que não sabia nem dizer nada e depois começa a soltar-se. E não é preciso muito inglês para começar a falar. É preciso pouquíssimo para começar a ter uma conversa. Não é? É preciso pouco. As pessoas pensam que é preciso muito inglês, mas não é. Muito bem. E nós temos outro vídeo. E vamos ver então o outro vídeo que a Ana trouxe e já voltamos. Até já. This course is, I used to say this, is a therapy for me. Okay. Because can be myself Uh-huh. and I learn English. I'm more aware of everything around me and English class, and because of the topics, we can expand ourselves. Yes, not just English, yeah, but expand life. Yes, it's go through our lives. Through it's an inner thing. It's inside out thing. It's not something that I learn and go to work and it's no. I learn. I go to work and I'm able to use this knowledge Uh-huh. in my life. It's Yeah. beautiful. Então e agora, Ana? Esta estava a ver a Sidónia. A Sidónia está comigo quase desde o princípio. Ela é açoriana e nós não Daí o conseguimos sotaque. comunicar em português. Em português eu não entendo, só entendo em inglês. Sempre foi sério? de vez em quando eu peço para ela falar um bocadinho de português nas aulas, a ver se já percebo, não percebo. Percebo em inglês. Ela começou inicialmente, tinha o objetivo de ir para os Estados Unidos, tinha um objetivo muito específico, mas depois percebeu que não era o que queria e voltou. E hoje em dia tem aulas para fazer aquilo que eu estava a explicar, a manutenção, de ter sempre inglês. E ela estava a falar da questão de sentir que pode ser ela, finalmente, ter um espaço para poder ser ela e falar das coisas que ela gosta, que às vezes não tem tempo para fazer no dia a dia. Ela estava a falar um bocadinho dessa questão. Por exemplo, quais são os temas? Estava a dizer que os alunos apresentam é bom. temas e desenvolvem. Sim. Como assim? Por exemplo, este grupo chegaram a ler, estavam todas, as alunas eram também mulheres, neste caso, todas, e estavam interessadas em mudar de alimentação. E começámos a ler livros sobre, sei lá, todo tipo de vegan, todo tipo de tipos de alimentação. Há grupos a ler livros, escolhem um livro e leem um livro e debatem o Clube do livro nas livro em inglês. aulas. Sim, tem. é o Clube do Livro. Grupo, todo tipo de livros. Há pessoas que querem falar de política, outras querem coisas muito práticas, querem saber como falar de comida, qualquer tema que queiram. Eu aprendo, não é? Porque eu aprendo sobre temas de coisas que eu não sei. Por exemplo, tenho um grupo que está comigo todos os invernos, pessoas que são guias turísticas e querem praticar inglês e querem saber explicar aos turistas em inglês. Então, dentro da aula, levam-me até Fátima, levam-me até Coimbra. Estamos no espaço da aula e o trabalho delas é explicar-me em português e eu depois dar o inglês que elas precisam para, por exemplo, para se expressar. Então tenho que estudar sobre a história de Portugal, coisas que eu não sei e aprendo eu também, não é? Estou sempre a aprender com os alunos também. E cada aula é um tema diferente? Às vezes não, às vezes dura mais tempo, porque há temas que temos que ir mais fundo, mas geralmente sim, é suficiente porque às vezes queremos ir conversas mais fundas, ou então depende de onde é que os alunos querem ir. Depois há outras aulas, temos mesmo que parar e falar de gramática, precisamos de corrigir, porque as pessoas podem estar a falar muito, mas não sabem dizer o passado, o presente, o futuro, precisamos de corrigir, não é? A gramática tem que ser dada também, fazemos esse trabalho. E quais são os principais erros ou dificuldades que sente que as pessoas costumam ter? Eu costumo mostrar aos alunos, por exemplo, o exemplo do Ronaldo ou do Mourinho. São dois exemplos de pessoas, figuras internacionais portuguesas que falam inglês, que conseguem comunicar, conseguem expressar-se, mas cheios de erros, sem nenhuma referência de passado, falar ontem eu ir, amanhã eu ir, e, por exemplo, esta questão de conseguir, as pessoas conseguem comunicar, há um patamar, em geral, das pessoas em Portugal que conseguem expressar-se, mas sem referências temporais, por exemplo. Então isto é uma das coisas que eu tenho que trabalhar com as pessoas, quando estamos a falar, porque as pessoas que têm tanta vontade de falar, esquecem-se completamente das conjugações e tudo. E então o meu trabalho é vamos parar um bocadinho, passado, futuro, presente e por aí fora. Assim, é uma das questões que aparece muitas vezes com as pessoas. E quais é que são as melhores partes de ter este projeto e de estar a trabalhar para este fim? Número 1, ajudar as pessoas assim. As pessoas finalmente dizerem, chega, já não quero viver mais, quero errar à vontade. É assim, o número 1, é a melhor coisa que há.
Depois, a seguir, eu decidi criar estes cursos, como eu disse, porque decidi ter um bebê e tive a minha filha, a Joana, que tem hoje 2 anos, e a poder querer criar um espaço para estar ao ritmo dela. Poder trabalhar e buscá-la à escola a hora que ela precisa e estar... Ela tem uma facilidade com o inglês na escola, é uma maravilha. Todos os meus alunos dizem que o pânico que eu tenho em inglês não deixa Ela a sua nunca vai filha ter. Não sei, vamos ver. Eu tento falar um bocadinho, mas não muito. Não tento não impor nada. Brincamos em inglês, assim, fazemos algumas brincadeiras, mas é bom ter espaço para ela, né? Poder criar um ritmo para ela. Não é fácil gerir, trabalhar a tempo inteiro com tantos alunos e também criar os cursos, porque eu estou sempre a desenhar cursos novos. Estou sempre a pensar em ideias novas de cursos e outras coisas. Não é fácil gerir, mas faz. E o que é que acha que ganha diariamente ao dar estas aulas ou ao estar em contacto com este diferente tipo de pessoas? Compreender que somos todos muito iguais. Os mesmos, outros manifestam-se de maneiras diferentes, mas temos todas as mesmas questões de querer agradar os outros, de tentar impressionar os outros. E além disso, eu estou fechada em casa e durante um dia percorro um monte de temas. Não é? Tenho um dia, quando eu chego ao final do dia, falei de tanta coisa e aprendi tanta Tens coisa tanto com as pessoas. conhecimento entre si. Não sei se tenho, mas as pessoas ensinam-me tanta coisa, porque se elas escolhem os temas, eu vou aprender com os temas que escolhem, né? Com as opiniões que têm. E discordam, às vezes chateiam-se muito e depois falamos sobre como, mas chateiam-se em inglês. Vamos aprender como é que se diz em inglês, como é que nos chateamos em inglês. Também é possível, não é? Temos que ser sempre simpáticos. Mas eu aprendo muito com as pessoas, sim. E a Ana, pensa em português ou em inglês? Varia. Eu vejo na lista das compras, quando vou escrever, tenho um telemóvel, a minha lista das compras, e há dias que sai em inglês e tenho dias mais portugueses do que outros. Varia. Prefere falar Sim. uma ou falar outra? Hoje em dia, português. Porque esta paixão tão antiga do inglês, depois perceber que a Inglaterra não era assim o sonho que eu pensava que era, que afinal Portugal também estava bem. Hoje gosto muito de ter o meu dia todo a trabalhar em inglês e depois chegar ao final do dia a falar português. Gosto muito dessa separação. E que línguas é que gostava também de ser assim, à vontade com, que se calhar? Quando eu estava nos Estados Unidos, decidi estudar japonês. Que é bastante diferente. E percebi naquele momento o erro. O erro que eu cometia, a pensar que todas as pessoas tinham a mesma facilidade que eu a falar inglês. Porque entrei em pânico, no japonês não há nenhuma referência, nas aulas não tinha nada, no inglês ainda nos agarramos a várias palavras parecidas com o português. No japonês não havia isso e percebi quanto era difícil e desisti do curso. E por isso percebo os alunos hoje em dia, o que é que eles passam, porque é difícil estar numa situação que não sentimos confortáveis a falar uma língua. Então, quais é que são os planos para o futuro? Desenhar mais cursos. Eu, neste momento, comecei também agora um curso intensivo para as pessoas que queriam fazer assim uma coisa mais intensa e desenhar sempre cursos cada vez com mais formato, com temas que eu possa trabalhar mesmo mais a fundo. Pensar no ser humano e como é que podemos criar cursos com temas específicos sobre o mundo interior das pessoas, o mundo externo, que as pessoas também precisam de saber objetos e coisas mais práticas. Desenhar cursos temáticos, é o que eu queria, que as pessoas, mas sempre com a mesma ideia de vamos falar sobre as coisas, não é? Vamos conversar. E qual é que tem sido o feedback por parte de todos os alunos? Em geral, ótimo. As pessoas adoram. O que as pessoas partilham comigo, pelo menos que eu sinto, é que sentem, é o momento em que eu disse, chega disto, não é preciso mudar mais de curso. Porque as pessoas quando chegam a mim dizem, já passei por muitos cursos. E eu penso que nem todos os cursos sejam maus, há muitos cursos bons, não é? Não será tanto pelo curso, mas a maneira como a pessoa se sentiu de não conseguir errar. Então eu gostava que fosse um momento que, não é tanto o momento que param comigo, que são só meus alunos, mas que dizem, chega desta maneira de viver. É o que eu quero poder fazer com as pessoas. Sente-se realizada neste Super, projeto? sim. Muito, sim. Às vezes é difícil o tempo, gostava de ter tenho tantas ideias na cabeça, estou nas aulas, tenho sempre mais uma ideia para outro curso e outro curso. Não é fácil, preciso saber gerir. O meu desafio é gerir, se tenho só 5 minutos, conseguir fazer 5 minutos e ficar contente com isso, é o meu desafio, porque tenho muitas ideias. Muito bem, nós estamos a acabar. Convidar as pessoas lá em casa a procurá-la e a procurar os seus cursos. Procurar ou no Instagram ou no Facebook, o meu site é englishforlife.pt. No Instagram e no Facebook a mesma coisa, English for Life, e procurar e contactar-me para as aulas. Não é fácil ter horários, mas procuro sempre, tenho sempre uma lista de espera para quem quiser. As pessoas podem ir inscrevendo-se e entrando ao longo do Sim, ano? ao longo do ano. Não há tipo ano letivo? Não, tenho ano letivo para mim, porque eu garanto que dou uma matéria que é preciso ser dada em cada ano letivo, só não dou aulas em agosto, trabalho durante 11 meses, mas os alunos entram e saem, porque são aulas de conversação, as pessoas não têm que seguir um programa fixo. Sim, da minha parte eu tenho que dar.